Talento versus habilidades e competências. O maior desafio de um empresário, o maior desafio de você ter sucesso, se tornar um sucesso, é você identificar qual é a sua principal habilidade, qual é o seu principal talento, e como que a gente desenvolve isso. Os talentos são natos dentro de nós. Muito se fala sobre propósito, muito se fala em busca de propósito. Porém, quando a gente fala em buscar o propósito, muitas vezes a gente procura em habilidades externas, quando na verdade o propósito está ligado ao meu talento nato. O que significa isso? Durante todo o processo, você vai identificar onde você é bom e você vai identificar qual é o foco desse talento. Quando você identificar aqui, eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa deixar mais didático. Vamos dizer que você tem a aptidão por fala, tá? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. Então é uma aptidão, um talento natural seu. Como que eu identifico aquilo? Como que eu transformo isso numa profissão e num negócio? Aí é eu identificar a minha zona de talento. O que é a zona de talento? A zona de talento é eu identificar em qual área que isso se encaixa, que eu consigo fazer destaque na área onde eu atuo, na onde eu vou realizar aquela tarefa, onde eu vou fazer aquela função. Neste exemplo da fala, vamos seguir esse exemplo para ficar didático. Quando eu identifico, eu gosto de falar, então eu tenho que treinar minha oratória. Quais são as profissões e qual é os negócios que eu posso ter, que aquilo vai ser a minha zona de talento. Isso não significa que eu não possa fazer outras áreas. Um exemplo, a pessoa que tem uma aptidão pela fala, ela pode se tornar um grande líder. Porque geralmente a tendência é aquela pessoa ter o dom de persuadir, ter o dom de conectar com pessoas, de fazer com que as pessoas estejam ligadas a você. E isso você vai desenvolver a habilidade com o tempo. Essa é a diferença. O talento eu já tenho dentro de mim, mas transformar em uma habilidade de liderança, que é treinável, eu transformo durante o tempo, durante o período. Como que eu sei que eu sou bom no que eu faço? Como que eu sei se eu quando realmente junto o meu talento com a minha habilidade? Quando eu busco conhecimento, certo? Quando eu busco as habilidades linkadas a esse talento e aonde eu vinculo que, peraí, o que eu faço, muitos falam assim, nossa, você faz isso melhor do que ninguém. Quando eu olho lá para minha infância, o que eu fazia lá antes que eu tivesse qualquer tipo de filtro? Que eu fazia e aquilo me gerava um êxtase, me gerava alegria, me gerava felicidade, sem ter pressões. Aquilo que eu fazia lá atrás, com certeza está ligado ao seu propósito, ligado ao seu talento e você criando as habilidades e competências dentro da sua profissão, você consegue ter um negócio de sucesso. O que acontece muito? Muitas vezes nós somos profissionais técnicos. O que é o profissional técnico? O profissional técnico, ele é muito bom no que ele faz. Então, assim, o talento dele está vinculado ao que ele faz. Mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Então, assim, vou dar um exemplo. Como quando eu tinha um escritório de contabilidade, eu era muito boa em números, em interpretar números, em trazer soluções para números, em trazer soluções para empresas, aonde eu conseguia trazer clareza e recuperar empresas, retornar o lucro, recuperar lucro, fazer com que aquela empresa que estava numa beira da falência se tornasse lucrativa. Mas será que se eu não desenvolvesse as outras habilidades, as competências vinculadas à liderança, à gestão, à gestão de pessoas, aos processos. Se eu não vinculasse a essas outras habilidades, a minha empresa ia ser um sucesso? Possivelmente não. Por que isso ocorre? E aí a gente cai num segundo item. Eu tenho que me tornar perito no que eu faço. Então aqui a gente não vai falar de processo. Entendo eu que você já é perito no que você faz. Como é que eu sei, Paloma, se eu sou perito no que eu faço? Primeiro passo, e eu vou fazer um vídeo só pra gente falando nisso, então fica aqui no canal que você vai entender profundamente como ser perito na sua área. Mas você precisa ter vivência, ter experiência, ter bagagem, né? Para você poder maturar aquilo que você é bom, né? Juntando talento, né? Com a aptidão e a expertise daquela área. Com isso,
Quando você abre um negócio, você não está pronto para se tornar gestor daquele negócio. Você não se preparou para aquilo. Você se preparou para ser um ótimo médico, um ótimo dentista, um ótimo veterinário, uma ótima manicure, um ótimo cabeleireiro. Então, assim, você se preparou e você é bom naquilo. Mas você não buscou habilidades e aptidões para a gestão. E aí isso faz com que a maioria das empresas quebrem, porque eu identifiquei meu talento, mas eu não me capacitei com as minhas habilidades necessárias para que eu tenha sucesso naquilo que eu desejo desenvolver. Então, o que é um talentofoco? É quando eu identifico o talento, quando eu sei que eu sou bom naquilo e eu transformo aquilo lá em aptidão e habilidades. Então, quais são as habilidades que eu preciso para que eu consiga ser um sucesso naquela área? Quando eu consiga ter uma empresa lucrativa, como que eu sei isso? Como que eu faço isso? Através de um mapeamento, de um processo. Não é da noite para o dia, mas eu preciso buscar conhecimento certo. Eu preciso buscar um ambiente que me traga uma metanoia, uma mentalidade de líder, uma mentalidade de empresário. Nós, dentro do Brasil, a gente não nasce para ser empresário. Quando a gente vem, quando a gente cresce, né? A gente cresce com aquelas crenças de que ou eu vou ser um seletista, né? Um CLT, e aí eu vou receber aquele valor no final do mês que vai ser a minha segurança, ou eu vou para um ramo público onde eu vou ter uma segurança. Mas em nenhum lugar, nenhuma escola no Brasil ensina a que eu preciso ter sucesso e para mim ter sucesso, para mim ter dinheiro, para me multiplicar, eu posso ser empreendedor. Não existe nenhuma escola no Brasil que ensine a ser empreendedor. O empreendedorismo muitas vezes surge da veia e muitas vezes de um sonho. Muitas vezes eu abro uma empresa sem nem mesmo saber o que é uma empresa, porque eu sou muito bom no que eu faço. Quem aqui já tinha aquele valorzinho de rescisão, ou tinha aquele valor que recebeu um extra ali, ou recebeu uma herança, enfim, recebeu aquele valor e resolveu empreender, sem ter a qualificação e habilidade. E aí, o que que acontece? Quando antes mesmo do primeiro ano, eu vou dar os desafios, vou entrar com os desafios, que eu tenho várias contas para pagar. Eu tenho uma gestão de pessoas que eu não estou pronto, como que eu vou treinar as pessoas? A cultura da minha empresa, ela não está pronta, ela não está desenvolvida para aquilo. E quando eu trabalho tudo isso, a minha empresa ela não vai ter sucesso. Por quê? Porque eu não consigo ter um olhar de dono. Eu tenho ainda um olhar de técnico. E quando eu tenho um olhar de técnico, eu não consigo desenvolver habilidades de dono, de empresário. O que eu preciso ser? Metanoia, eu preciso transformar a minha mente em uma mente de empresário, unindo meus talentos com as minhas habilidades e competências. Como que eu busco? O que eu tenho de resultado até hoje é o que me trouxe até aqui. Se eu quero subir de nível, eu preciso desenvolver capacidades e habilidades que vão me elevar de níveis. Para mim fazer essa escalada, eu preciso ter um profissional que ele vai me auxiliar a chegar fazer esse caminho. Ou eu preciso buscar conhecimento próprio para aquilo. Ou eu preciso desenvolver aptidões e habilidades através de conhecimento, treinamento, mentorias, que vão me fazer realmente ter aquela explosão e me tornar empreendedor. Falou, mas todo mundo pode ser empreendedor? Mentira. Isso te contaram para te vender uma historinha ou para te vender algo. Nem todo mundo tem cunho para ser empreendedor. E o maior desafio e a maior tristeza é ver motivados, despreparados abrindo empresas. Porque quando um motivado, despreparado abre uma empresa, ele vai fechar aquela empresa muito rapidamente. E junto com ele, ele vai levar sonhos, desejos, metas, famílias e muitas vezes vai deixar um rastro de destruição, porque ele está despreparado ou porque ele não tem aptidão, mas alguém falou para ele que ele deveria empreender, mesmo sem ele saber. Então, o primeiro passo você precisa ter na sua mente: empreenda, empreenda e grave isso. Se você não gravou, ó, anota aí. Empreenda no CNPJ do outro. Aonde você está hoje, tenha visão de dono. Empreenda no CNPJ do outro. Erre no CNPJ do outro. Tenha aquele sangue, aquele gás de entregar muito mais. Depois disso, você vai identificar se você tem aptidão, se você realmente deseja pagar o preço para ser empreendedor. Pagar o preço para ser empreendedor é realmente você ter clareza que você vai ter que abrir mão de muita coisa, que você vai precisar estar pronto para construir uma história, mas que não vai ser da noite para o dia, que você vai ter que estar pronto para ter não, para ter quedas, para ter que sair para vender todos os dias,
para saber que no final do mês, muitas vezes, você não tem aquele caixa. Então, você tem que ter uma mentalidade de como construir, para que você não dependa apenas das suas vendas, dos seus clientes, daquilo que está ali. Que você tenha uma venda recorrente, que você não dependa, assim, daquilo da sua pessoa física. Porque também, se você depender muito da sua pessoa física, vai chegar a um ponto que você vai estar tão estressado, tão cansado, que aquilo que te dava prazer, aquilo que você fazia com muito amor, que era o que você era técnico, deixou de trazer amor. Deixou de brilhar os teus olhos porque você está tão cansado, está tão estressado. E chegar no final do mês e não ter dinheiro para pagar as contas, você pode ter certeza que isso destrói qualquer empreendedor de sucesso. Então, você precisa estar pronto, preparado no papel, para depois transformar em um real. E através disso, você precisa transformar o seu talento, aquilo que você tem nato dentro de você, em uma cultura empresarial. E através dessa cultura empresarial, criando habilidades e competências para identificar quais são os papéis que você precisa linkar com você e quais são os papéis que você precisa trazer de terceiros. Quais são os profissionais que eu preciso ter? Quais são as aptidões que eu preciso ter? Em qual papel que eu estou agora? De empreendedor? De técnico? Administrador? Eu preciso administrar crises. Quando eu tenho essa visão, eu entendo que o quê? Que só ser técnico não vai te trazer para o mundo empresarial. Mas se você decide ser somente técnico, você pode empreender no CNPJ do outro. E pode ter muito sucesso.